Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graças e paz nos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos deu o amor de Cristo. Bendito é Deus que aqui nos reúne justamente para celebrarmos esse penúltimo domingo do tempo comum. E para bem celebrarmos, peçamos ao Pai misericordioso o seu perdão. O Senhor Jesus nos disse: quem entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos todos os pecadores e perdoemos-nos mutuamente do fundo do coração. Senhor, que vieste salvar
a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens que ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, como Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Coloquemos também diante de Deus, junto com as nossas intenções, a nossa semana, e a semana que estamos reiniciando. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de sempre nos alegrar em vosso serviço, porque só alcançaremos duradoura e plena felicidade, sendo fiéis a vós, Criador de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Malaquias. Eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas almas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor virá julgar a terra inteira.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, temos esta regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais essas coisas? Dia virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos nos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Irmãos, semana passada nós celebrávamos a dedicação da Basílica do Adão. Ali nós vimos o quê? Uma única fé, unidade na fé, na diversidade de dons e carismas. Então isso nos constitui como Igreja Católica, Apostólica, Romana. Então a unidade da diversidade da fé. Vimos semana passada, né? A liturgia de hoje, ela fala de um gênero literário chamado Apocalipse. Ele não busca incutir em nós o temor ou medo, como pode aludir a palavra apocalíptica, né? Mas pelo contrário, ela busca incutir nos cristãos, daquele dentro do nosso hoje, justamente a esperança. Por isso que a liturgia de hoje ela tem esse gênero chamado Apocalipse. Depois, primeira leitura, Malaquias, ele diz assim: eis que virá o dia do Senhor, abrasador como uma fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão poupados. Aqui nós vemos aquilo que são os elementos da nossa fé. Existe um juízo pessoal, que é quando nós morremos, e existe um juízo final, aonde vivos e mortos vão ser justamente julgados. Então aqui, esse dia do Senhor, o dia final, o dia do Senhor, ele será para os ímpios e para os soberbos, justamente uma perdição. Mas para nós, que conhecemos, vivemos a fé, será um dia de salvação, será um dia de encontro. É como nós dizemos em toda a missa, nós dizemos assim: Maranatá. Vinde, Senhor. Por quê? Nós aguardamos já veio a primeira vez, nós aguardamos a sua segunda vinda. Então nós estamos ansiosos por esse encontro. Até clamamos, pedimos a Ele que venha ao nosso encontro, que venha aquele dia. Mas por que nós pedimos que venha aquele dia? Porque nós estamos preparados. Para se nós não estivéssemos preparados, bem, a gente não ia pedir: Senhor, basta de mim, tal coisa. Então, justamente por isso nós clamamos que venha o dia do Senhor. Depois nós entramos na segunda leitura, a Estoa. Mas ela fala daquilo que é um pecado capital, chamado preguiça. A preguiça, em primeira instância, ela é espiritual. Por quê, cara? Porque nós nos descuidamos das coisas da fé. Ali sim ela se torna física. Como ela se torna física? Bem, através do ócio, através da apatia, tudo isso caracteriza a preguiça em nós. Mas antes de caracterizar, se manifestar, é uma preguiça espiritual. Por quê, Pai? Nós que aguardamos a segunda vinda do Senhor, nós de repente nos descuidamos da fé. Nós já estamos em novembro, estamos quase pintando o ano já. E de repente você vai deixando de lado a vida de oração, você vai deixando de lado a busca pelas virtudes que são necessárias. Uma pessoa que tem um vício capital, um pecado capital da preguiça, tem que ter diligência. Com a diligência tem que ter disciplina. Com a disciplina, veja, as coisas vão sendo agregadas. Então, deixo de lado a busca pelas virtudes, deixo de lado a missa. Só vou na missa se não estiver chovendo, se não tiver frio. Aquelas coisas todas que nós precisamos, né? Então, por isso, essa preguiça. Onde está escrito na segunda leitura, Paulo? Onde Paulo diz assim: olha, quem não trabalha também não deve comer. Por quê, cara? Porque justamente, tem muitas pessoas que estão preocupadas em não fazer nada. Pode ser que aconteça o mesmo conosco, É o tédio, é o ócio, é o desleixo, é a apatia, a gente vai deixando de lado.
Depois nós entramos no Evangelho. O Evangelho, Jesus está no templo, e aqui as pessoas se admiram com o templo. O templo realmente era monstruoso, tinha 1.500 metros, era bonito o templo. Começou em 19 antes da nossa era, terminou em 63 da nossa era e foi destruído em 70. Então, era um templo pomposo mesmo. Tinha lá detalhes de ouro, mármore, carrada, era um templo pomposo. E aí Jesus estava assim olhando: vós vos admirais com essas coisas? Dias virão é que não ficará pedra sobre pedra. O ano 70 foi destruído, Não ficará pedra sobre pedra. Aqui o templo, qual era a função do templo? Era ligar ou religar o ser humano a Deus. Pelo pecado, o ser humano rompera com Deus. Agora, mediante o sacrifício oferecido no templo, ele era religado, por isso é religião. Ele era religado a Deus. Mas isso se torna um esconderijo, porque agora isso vai acontecer em templo, não no templo, mas vai acontecer em Jesus. Lembra semana passada? Destruí esse templo e eu edificarei em 3 dias. E aí o texto bem no finalzinho dizia assim: ele estava falando do templo no seu corpo. É em Jesus que agora nós somos religados com Deus. O templo é a extensão disso. Então vocês se admiram das coisas, é chegar o dia que não vai ficar pedra sobre pedra. Mas também no dia do Senhor, quando será? Pergunta dos ouvintes, Quando será, Senhor? Aí Jesus fala assim: olha, muitos dirão em meu nome, dirão: olha, sou eu. Aqui e ali, não se cai essa gente. Por quê, Pai? Quando será o dia do Senhor? Dia final. Eu sei que a história terá um final. O desfecho final, ele precede o desfecho textual, sem isso. Mas quando será aquela coisa? Bem, a gente não sabe. Nós não temos prazo de validade, Quem sabe o dia da morte é o peru de Natal, ele morre na véspera, Mas fora ele, não tem como saber. Devemos sim saber que nós devemos estar preparados. Porque quando será esse dia? Não depende de nós. Mas depende de nós estarmos vigilantes, praticando aquilo que com ele, Jesus, nós aprendemos. E depois ele fala assim: olha, vai acontecer sinais naquilo que é a criação, haverá sinais no cosmos, nação levantar-se-á contra as nações, haverá guerras. Aí você dá um saltinho na história, quando chegou lá o segundo milênio, tinha lá uma frase, um trocadilho, dizia assim: 1000 chegará, 2000 não passará. Nós estamos em 2025, estamos no lucro já, Mas por quê? Tem isso, tem como prever coisas. Tem este e aquele, tem aquela religião e aquilo. Nós não sabemos. A nossa vida sabemos que está escondido em Deus. E a nossa vida biológica terá um fim. Eu acho que não. Eu acho que eu vou ficar com a semente. Não vai. Cadê você? Forever young, Ser jovem para sempre. Eu vou ser o homem bicentenário, tricentenário. Não vai. Cadê você que nem o Xi Jinping e o Putin? Eu vou viver 150 anos. Não vai não. Mas a ciência técnica está evoluindo, certo? E você tem acesso? Não adianta saber que tem uma coisa, você tem acesso. Isso é outra conversa, é justamente isso. Haverá grandes sinais do céu. Mas vós, vejam, não deveis perder justamente o que? Esperança. Está chegando o final do ano, estamos findando o tempo comum, isso é aquilo, Vem agora o recesso escolar, depois vem o recesso do trabalho, e nós vamos nos desleixos, na apatia, na indiferença, nos descuidando das coisas da fé, não. Cada vez mais, nós buscamos em Deus o quê? A virtude que nos é necessária para viver a fé.
E não só para viver a fé, veja, esposo, marido, os filhos, dar testemunha daquilo que nós temos. É como diz o Evangelho aqui, né? Nesse dia, né? Vós sereis entregues, sereis açoitados, presos, e até mesmo sereis entregues pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Olha, hoje, né, se você pega o contexto histórico nosso, né, para quantos cristãos são perseguidos nas Américas, né, na América do Sul, na América do Norte, na América Central. Você pega lá, por exemplo, o Oriente, a África. Olha, como os cristãos são mortos, os muçulmanos. Mas isso não acontece. Eu acho que você tem que parar de assistir novela um pouquinho. Você tem que olhar no horizonte um pouco maior. É como diz Carlos Drummond de Andrade: você não pode ter só a sua orelha na sua porta. Você tem que ampliar os horizontes. Olha, quantas pessoas não são perseguidas? Até mesmo se americano, né? Quantas pessoas falam assim: para eu não vou na missa porque eu tenho medo de sair em casa? Isso é verdade. Agindo lá em Salvador, na Bahia. Agindo lá em Rio de Janeiro, onde o pessoal lá chamava Vertiga, né? Imagina. A gente vai se acomodando nas coisas da terra. Vai deixando de lado. Vai deixando. Não só por medo, né? Em relação à esposa, ao marido, os filhos, né? Cara, eu não quero me indispor. O testemunho da terra é indisposição. Indisposição é o mal estomacal, né? Toma um somzol para te ajudar. É isso. É o contrário, cara. É dar testemunho daquilo que creio. Por quê? Eu aguardo o retorno, a vinda do Senhor. Mas também aqueles que Deus coloca na minha vida, eu vou ajudá-los. De repente, cara, estão apáticos, estão indiferentes às coisas da fé, vão deixando de lado. Não, eu espero, né? Eu aguardando a esperança da vinda, do retorno do nosso Senhor, vou justamente ajudá-los, motivá-los. Mais ainda, quando você pega o final do ano, né? Para o final do ano, eu vi que ao longo do ano, a nossa família não tem pesado muito. É correria de trabalho, escola, não sei das quantas, né? O pessoal enche de atividade, né? Faz até balé. Eu não sei para que faz balé. Deve entrar no colchão, não sei. Você vai criando atividades e vai deixando as coisas de Deus de lado. Você vai deixando, veja, curto, médio, longo prazo. A longo prazo, aquilo nem mais faz sentido para você. Então você, né, está constatando isso. Poxa, para o que eu tenho que fazer para sensibilizar as pessoas que Deus colocou na minha vida quanto às coisas da fé? Para eu tenho que criar. É como remédio. Tem aquele remédio ruim, raro, mas que traz o efeito desejado. Então você tem que fazer películas, né? Que nem alimento, tem que fazer aviãozinho para a pessoa ingerir o medicamento que é necessário. Nas coisas da fé, também às vezes, você tem que fazer que nem um mineiro, né? Você tem que comer pelas bordas, ajudar as pessoas a não cair no marasmo, a não ficarem indiferentes, mas provocar cada vez mais buscar corresponder à fé. E com isso, quando Jesus voltar, e nós não sabemos quando será, estaremos justamente preparados. Então hoje, ao meditarmos a teologia da palavra, vejam que a nossa atenção ela se volta para isso. Como que nós nos preparamos para o retorno de nosso Senhor? Creio em um só Deus, de todas as coisas visíveis e invisíveis, Jesus Cristo,
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas são feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem, também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor e para a vida, e procede do Pai e do Filho, E com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado, que Ele falou pelos profetas, creio na Igreja, uma santa católica e apostólica, professo só batismo, para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo verdadeiro. Amém. também elevemos a Deus as nossas preces, dizendo: concedei-nos, Senhor, pela Igreja, ainda peregrina de muitas formas ao redor do mundo, para que, agindo em nome de Jesus, tenha sabedoria e não desanime, mas incentive mais e mais pessoas a abraçarem e perseverarem na fé. Rezemos ao Senhor. Pelos poderes públicos, para que trabalhem com dedicação, sobretudo aos mais pobres e sofredores, promovendo uma sociedade mais justa. Rezemos ao Senhor. Por todos os que sofrem e pelos enfermos, para que em meio às dificuldades possam perceber a presença de Deus e assim perseverarem na fé e na esperança. Rezemos ao Senhor. Por todos nós, para que tenhamos sabedoria e docilidade à ação do Espírito Santo, e assim possamos testemunhar a nossa fé e espremer as hostilidades da cultura atual. Rezemos ao Senhor. Por nossa diocese, para que o Senhor anime todo o clero, os religiosos e os agentes de pastoral, a fim de que a Assembleia Diocesana, que será realizada no próximo dia 20, e o plano diocesano de pastoral rendam abundantes frutos para os caminhos da Igreja no Grande ABC. Rezemos ao Senhor. também coloquemos perante Deus as nossas intenções particulares. Nessas intenções, rezemos pelos nossos falecidos, enludados, doentes, desempregados, presos, dependentes cívicos, promotores da paz, da justiça, pelos casados, pessoas sós, famílias, pelo nosso Brasil, nossos governantes, pelos nossos benfeitores, pelas vocações e por nós, aqui vigilantes, possamos aguardar o retorno de nosso Senhor.
Por essas intenções e outras mais que brotam em nosso coração, nós pedimos. A vossa graça. Senhor Pai Santo, concedei-nos a graça de sabermos que somos vossos filhos e construís na terra as tuas vidas, na esperança de nos contemplar no céu. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E agora passamos o nosso seja aceito por Deus Pai e Todo-Poderoso. Receba, nosso Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, nós pedimos, concedei que a oferenda colocada sobre o vosso divino olhar nos obtenha a graça de nos servir e alcançar o dia a eternidade feliz. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte de toda a vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, mas em vossa providência continuais agindo no meio de nós. Com braço estendido e mão forte, guiastes o vosso povo de Israel pelo deserto. Agora, com a força do Espírito Santo, acompanhai sempre a vossa Igreja peregrina neste mundo e a conduzir pelos caminhos da história até a felicidade perfeita em vosso reino, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Por isso também nós, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz.
e sempre os acompanhais no caminho da vida. Na verdade, bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Por isso nós suplicamos, Pai de bondade, enviai o vosso Espírito Santo, para que santifique esses dons do pão e do vinho, e se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Celebrando, pois, ó Pai Santo, o memorial da Páscoa de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, anunciamos a obra do vosso amor pela paixão e morte e cruz. Vós o fizestes entrar na glória da ressurreição e o colocastes à vossa direita. Enquanto esperamos tua vinda gloriosa, nós nos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade a oferta da vossa Igreja, nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Confirmai na unidade os convidados a participar da vossa mesa, para que, seguindo na fé e esperança pelos vossos caminhos, possamos irradiar no mundo alegria e confiança, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Pedro, todos os bispos, padres, diáconos e todo o vosso povo. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e na ressurreição concedei-lhes a plenitude da vida. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Concedei também a nós, no fim da nossa
peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. E como a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, São João Batista, nosso padroeiro, e todos os santos, os louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Aguardando o retorno de nosso Senhor, rezemos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Papai. Vamos dar. A gente sai juntos. Faz o carrossel.
almoço. Não é todo domingo que tem. Hoje tem. Ele tem que fazer sentar o curso. Abençoado. Bom te ver, carinho. Bom te ver. Você está cada vez mais jovem. Depois o senhor me fala como é que o senhor está cuidando dele. É verdade, é verdade, é verdade. Se eu fosse... Coisa mais. Se eu fosse mulher, eu mesmo saía com ele. Mas Opa. não sou. O negócio também não é sapatão, fica tranquilo. Aquele dia tá tudo estranho. É verdade. Desculpa a brincadeira. Não, muito bom. Bem humorado. Não, nada apelativo, com respeito, sim. Se não fosse com respeito, muito bonito. Mas o mundo tá muito louco, sabia? Esse mundo que tá aí. A gente tem que olhar aí, já. Não é só as coisas que acontecem, mas não sabia desse ponto. Alimentado, Senhor, com os dons deste sagrado mistério, nós pedimos humildemente que nos faça crescer na caridade a Eucaristia que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Um instante mais sentados. Bem, hoje, das 11h30 até as 15 horas, nós teremos aqui no Salão Quevedo Almoço. almoço, né? Ali tem duas opções, é o talarim ou nhoque, a bolonhesa ou suco. Ainda tem o filé de frango, né? Vai se organizando, né? Então, para participar do evento hoje. Também lá no dia 14 de dezembro, nós teremos o sorteio da rifa de Dava, já sei disso também. Já estou me organizando. Lembre-se, né, pai? Não é só fazer a minha parte. Já comprei lá o número da rifa, assim, mas também, né? Motivo pessoal, né? Às vezes o pessoal está meio sensível, né? O pessoal, quando vai confessar, são os 10 mandamentos da Ordem de Deus e 5 da igreja. 5 da igreja é participar das missas, domingos, dias de guarda, confessar-se ao menos uma vez ao ano, comungar ao menos pela Páscoa da ressurreição, jejuar e abster-se de carne e ajudar a igreja em suas necessidades. A ênfase é ajudar a igreja em suas necessidades. Dificilmente dá para contar na minha mão esquerda. Né? Quantas pessoas têm essa consciência? Então, já tem, então precisa. Não tem, adquire então a consciência. Né? Aniversariantes, quem que completou mais uma hora de vida? Temos ali também. Que mais? Charlene, fez aniversário, Charlene? Casamento? Quem tem certeza que a esposa fez de aniversário? Mas no almoço, qual foi o almoço? Vai ser o talharim e a... você, né? Parabéns para você, viu? Também, qual é o nome? Mariana? Fez em qual dia, Mariana? Qual dia? De hoje? Parabéns então, viu? Mariana, Gonçalo não, né? Já fez 3 vezes, né? Que mais teve aniversário? Também? Fez em qual dia? Ontem? Teve 10? Teve. Então vamos pedir a intercessão de nós seguintes. São
Senhor esteja convosco. Desça sobre vós e permaneça a bênção do Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. De paz, e o Senhor vos acompanhe.